Confira os principais destaques do Jornal da Manhã de hoje. Na agenda esportiva do fim de semana, pelo Campeonato Municipal, 4 equipes entram em campo em busca de vitória na 9ª rodada. A categoria aspirante também chega à 9ª rodada e a disputa está acirrada pela liderança dos grupos. Economia. Estamos em tempos de crise, mas em Paracatu, qual é a nossa situação no comércio local? Saúde, saiba o que é a poliomielite e os seus sintomas, forma de transmissão e como prevenir a doença. Nas notícias do campo, nosso Giro Rural continua destacando as pragas nas lavouras de milho. Saiba como eliminar aquelas plantinhas desagradáveis que aparecem nas plantações. Na nossa sala de entrevista, o repórter Renato Lopes aborda uma conquista almejada há anos por Paracatu, o ICMS turístico. Essas e outras notícias é a partir de agora no Jornal da Manhã. Olá, bom dia! E hoje, sexta-feira, dia aguardado por muitos, afinal, fim de semana está chegando e é sinal de descanso e lazer com a família e com os amigos. E como sempre, a nossa edição de sexta-feira começa com a agenda esportiva que vai movimentar o fim de semana do paracatuense. Pelo campeonato principal, 4 equipes entram em campo em busca de vitória na 9ª rodada. Campeonato Municipal da categoria principal, os jogos serão válidos pela chave B. Nesse sábado, no estádio Beira Rio, às 3h15 da tarde, Chapadinha e JK. No domingo, também no Beira Rio, no mesmo horário, Nossa Senhora de Fátima e Vila Mariana. E a categoria aspirante também chega à 9ª rodada e a disputa está acirrada pela liderança dos grupos. Confira os confrontos do fim de semana. Já pela categoria aspirante, a 9ª rodada acontece no domingo. Os jogos são válidos pela chave B, no estádio Beira Rio, às 8 da manhã, Amabá e Amoreira, às 10, Paracatu e Santana. E ontem pela manhã, a Polícia Militar realizou a solenidade de formatura de mais uma turma do PROERD, Programa de Resistência às Drogas e à Violência. Um dia que marcou a história desses pequenos formandos que aprenderam lições para toda uma vida. 750 alunos das redes pública e particular de ensino de Paracatu receberam o certificado de conclusão do curso do PROERD, Programa de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui hoje para a formatura de são 752 crianças da rede municipal, da rede estadual, da rede particular. São crianças que realmente receberam alguns ensinamentos que vão possibilitar a elas alguns mecanismos de resistência às drogas. Na ponta da língua, nas atitudes e nos sentimentos, as crianças trazem as lições aprendidas no decorrer de um semestre inteiro, nas aulas do programa que leva a Polícia Militar para a sala de aula. O PROERD me ensinou que nós não podemos ficar junto com as drogas, que ela prejudica muito a saúde e também nos traz danos, também ajudar as pessoas, incentivar para elas não fumar nem beber. E a gente ainda aprende a deixar a droga de lado. A droga destrói vidas de muita gente e destrói bastante, porque muita gente assim, você passa na rua, vê, aí você vê lá, as pessoas lá são por causa da droga, porque elas teriam uma chance na vida. Eles ensinaram isso, que há como ser bem sucedido na vida sem as drogas. Isso foi assim de grande importância realmente para os nossos alunos diante da violência que nós estamos vivendo hoje no país inteiro, como um todo, né? E aí eles já aprendem como já se manter afastados, tanto das drogas quanto da violência. Desde que foi implantado no ano de 2013 em Paracatu, mais de 20 mil alunos foram alcançados pelo programa. São mais de 20 mil crianças em Paracatu que já receberam os ensinamentos e boa parte dessas crianças nunca tiveram a oportunidade realmente de ter alguma experiência com drogas. Isso para nós é uma grande satisfação e gratidão. Por tudo isso é que a Polícia Militar tem investido cada vez mais no PROERD. O ano passado nós tínhamos apenas um instrutor, esse ano nós já estamos com 3 professores. Isso possibilita a nós estender as aulas também a outras escolas que, infelizmente, em decorrência da demanda de professores, não estavam sendo atendidas. E nós também estamos já atendendo a rede da zona rural, que para nós é uma grande satisfação. E vamos conferir agora as principais ocorrências que tiveram evidência nas últimas horas em Paracatu e região. É o nosso Giro Policial. A arma foi encontrada com 2 homens que estavam em bicicletas no bairro Chapadinha. Ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram aumentar a velocidade da bicicleta com a intenção de fugir, mas foram abordados.
Os policiais encontraram na cintura de um dos homens de 20 anos de idade um revólver calibre 32 com 3 cartuchos intactos. Segundo a polícia, ele assumiu a propriedade da arma. Os 2 homens foram levados para a delegacia e a arma apreendida. E nós estamos em plena campanha de vacinação contra a paralisia infantil, a poliomielite. Você sabe o que é, os seus sintomas, a forma de transmissão e como se prevenir contra a doença? O nosso quadro Saúde em Foco tem as informações para você. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença viral infecciosa causada pelo poliovírus, tipo 1, 2 e 3. Nem toda pessoa em contato com o vírus da polio desenvolve a doença. Quando se manifesta, os principais sintomas são febre, fadiga, náusea e vômito, dor de cabeça, rigidez no pescoço, dor nos membros. Há casos em que o vírus da polio pode evoluir e provocar a paralisia permanente, em geral dos membros inferiores, uma ou das 2 pernas, podendo inclusive levar ao óbito. A transmissão acontece por via fecal-oral através da ingestão de água ou alimentos contaminados, ou pelo contato direto com as fezes ou com secreções expelidas pela boca das pessoas infectadas. A forma mais eficaz de combater a poliomielite é por meio de imunização. Alguns cuidados podem ajudar a prevenir a poliomielite, dentre eles: lavar sempre as mãos, especialmente antes das refeições e depois de usar o banheiro. Beber somente água tratada. Verificar sempre se os utensílios de cozinha estão limpos antes de usá-los. Vacinação contra a poliomielite. Saúde durante todas as fases da vida. E para qualquer lugar que se olhe, seja nas capitais ou nas cidades do interior, a situação é a mesma. As tradicionais faixas de aluga-se, passa o ponto e vende-se tornaram-se cada vez mais frequentes nos centros comerciais. Pressionados pelo aumento dos serviços públicos, pelas quedas nas vendas e aluguéis altos, não tem outra alternativa aos comerciantes a não ser fechar as portas. Mas em Paracatu, qual é a nossa realidade? É o que a nossa equipe de reportagem foi conferir. Longe de ser quente, não tão próximo do frio. Morno, é assim que a Associação Comercial e Empresarial de Paracatu classifica a situação do comércio local. Para a entidade, o momento pede cautela, principalmente com relação aos financiamentos. Não tão quanto ao cenário nacional, sabe? Paracatu hoje é uma cidade privilegiada, no que diz a esta, eu não digo nem crise, é esse momento que o Brasil está passando, sabe? Então, Paracatu, com esse privilégio de nós termos aqui uma agricultura muito forte, temos as mineradoras. Então, Paracatu não tem vivido essa crise, mas não podemos deixar também de dar uma desacelerada nas coisas, porque o problema vem a nível federal. E quando vem a nível federal, a gente não sabe, o governo hoje ele tem passado por uma oscilação muito grande, o pessoal está desacreditando demais no governo federal. Então, isso, para o comércio, também afeta. Lógico e evidente que a gente pede que o próprio comerciante ele dê uma desacelerada para ver o que vem para frente. Diante deste cenário, outro cuidado que não se pode dispensar é quanto à inadimplência. Outra dica é investir em campanhas promocionais e atrativos que chamem a atenção dos clientes. De olho na crise, mas com visão de superação, a Associação Comercial fez isso, antecipou a campanha de Natal e aumentou os prêmios. Tudo para atrair a clientela. A Associação Comercial ela tem criado algumas outras opções para que o comércio seja sempre aquecido em Paracatu. Então agora mesmo nós já começamos, agora já recente, uma campanha já de Natal, tá? Uma campanha que nunca foi vista em Paracatu, com uma premiação de mais de R$600 mil. Isso é uma campanha que realmente vai aquecer muito o comércio. E nós estamos aí agora a pleno vapor com o cartão Paracatu Card. É um cartão onde ele veio, é um cartão de compras, ele veio para aquecer o comércio, para segurar o nosso dinheiro aqui em Paracatu e favorecer também as pessoas no qual são usuários do cartão. O comércio local ainda não sentiu uma queda brusca nas vendas, mas já viu a margem de lucro encolher. Eu acho que é primordial
a área de marketing. Hoje a divulgação, as inovações, isso aí é muito importante, inovar, criar argumentos novos para vendas e realmente tirar um pouquinho o pé do acelerador, porque nós sofremos, o comércio sofre muito com uma carga tributária altíssima, com juros altos, e isso, numa fase dessa, o que é correto é a gente dar uma desacelerada, ficar esperando, ver um momento melhor para estar investindo, apesar que sempre falo, Paracatu não pode se falar em crise, Paracatu pode se falar num tipo de ficar morno, o comércio está morno, não está aquele comércio tão quente, mas também não podemos falar na crise. E voltamos a abordar os destaques esportivos do final de semana. Vamos falar agora do Campeonato Society. No União, a bola começa a rolar a partir desta sexta-feira pela 5ª rodada do certame. Nesse fim de semana, os jogos do Campeonato Society do União serão válidos pela categoria Novos. Nesta sexta-feira, às 7 da noite, Madeireira SA e DVPA. Às 8 horas, Contabilidade Novaes Pinto e CIM Novidades. No sábado, às 4 da tarde, Agentes Penitenciários e Básico Chique. Às 5 horas, Beta Estúdio e Bar do União. E outro society que também está em andamento na cidade é a Copa Sindispar, disputada pelos servidores públicos municipais. Nesse fim de semana acontece a 2ª rodada. Pelo campeonato do Sindispar, nesse fim de semana acontece a 2ª rodada. No sábado, às 3h30 da tarde, Meio Ambiente e Ação Social. Às 4h30, Transporte e Saúde. Estamos de volta com as notícias do campo. O Giro Rural desta sexta-feira continua destacando o combate às pragas nas lavouras de milho. Saiba como eliminar aquelas plantinhas desagradáveis que aparecem nas plantações. O combate às plantas tigueras, que apresentam resistência ao glifosato, deve ser feito da forma correta para evitar transtornos futuros. Além de competirem por sol, água e nutrientes, essas plantas exigem um herbicida diferente do glifosato, o que muitas vezes sai mais caro para o produtor. Outro problema gerado pelas plantas tigueras é o chamado efeito guarda-chuva, ou seja, plantas de porte mais alto tendem a esconder plantas menores quando presentes na mesma lavoura. É o que acontece com as tigueras de soja na lavoura de milho. E devido a essa barreira criada pelo milho, o herbicida destinado ao combate da soja não vai chegar até ela. É o que ocorre na fazenda do Riacho, em Matozinhos, Minas Gerais. Aqui na fazenda também temos problema com planta tiguera, ou seja, milho competindo com milho. Veja que essa planta, por exemplo, é uma planta que está com um porte razoável, poderia estar melhor se essa planta, que chamamos de planta tiguera, não tivesse competindo com ela, com luz, por luz, nutriente e por água, e além também de competir por espaço. Além desses problemas dessa competição, resulta na diminuição da produtividade, dificuldade na colheita mecanizada, há também uma dificuldade no controle de plantas daninhas, pelo chamado efeito guarda-chuva, aonde a planta tiguera ela acaba sobressaindo e impedindo assim que o herbicida consiga chegar até as demais plantas daninhas. Para evitar o efeito guarda-chuva, é preciso fazer a aplicação do herbicida no momento correto, quando as plantas das diferentes culturas ainda se encontram no mesmo porte. Assim, o herbicida vai chegar de forma adequada até a planta voluntária ou tiguera e impedir que ela se desenvolva, causando prejuízos à nova cultura. Entretanto, é preciso estar atento quanto aos herbicidas utilizados, já que esses devem ser seletivos e manter registro junto aos órgãos de controle. Quando nós falamos em produtos ativos, nós temos que lembrar o seguinte: todo produto tem que estar registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nenhum produto deve ser usado que não esteja registrado para isso. Mas para as plantas tigueras, nós vamos ter que diferenciar. Por exemplo, nós temos a planta tiguera de milho, nós temos a planta tiguera de soja, nós temos a planta tiguera de algodão, nós temos a planta tiguera de feijão. Então fica muito difícil você assim dar uma receita. Nós não gostamos de dar receita, nós gostamos de entender o problema. Mas para gramíneas, o que nós recomendamos? Isso que o Dr. Fernando falou de produtos alternativos, seriam os produtos que controlam gramíneas. Eu vou falar mais tecnicamente, são produtos que inibem a enzima acetease, tá? São específicos graminicidas, eles matam grãos.
Quando você fala em plantas como soja, algodão, são plantas de folhas largas. Então nós teríamos que usar produtos herbicidas que controlem folhas largas, tipo mimetizadores de auxinas ou Protox, algum outro produto que não seja específico bioluminicida. Mas lembrando, o importante não são os produtos que controlam, são os produtos que controlam e que estejam registrados no Ministério da Agricultura para uso para controlar aquela planta tiguera. A importância do registro do herbicida vai muito além da determinação legal. É que para ser registrado, o produto deve passar por testes de controle de qualidade e segurança, e só após ser aprovado pode ser comercializado no Brasil. A ausência do registro faz com que o produtor não tenha certeza de que o produto escolhido vai alcançar o resultado esperado. Além disso, também não há como saber se o produto deixará resíduos tóxicos no meio ambiente, gerando danos de difícil reparação. Quando você tem esse registro, significa o quê? Que nós da pesquisa, a empresa, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e o IBAMA analisaram esse produto e viram que ele é passível de ser utilizado na agricultura. Então, se ele não tiver registro, significa o quê? Que provavelmente você não tem um limite máximo de resíduo conhecido, você não sabe os impactos no meio ambiente, você não sabe se ele é eficaz ou não para aquele controle daquela espécie. Então, por isso que ele tem que ter o registro. Estando registrado para aquele problema, deve ser usado. Agora, voltando aí às plantas tigueras, elas ocorrem também em cultivos orgânicos? Sim, como eu falei anteriormente, a planta tiguera não é um problema de grande agricultura ou agricultura de áreas extensas ou de transgênicos. Ela é uma planta que ela é adaptada de sistemas. Então, se você tem sistemas de produção, você planta uma cultura, colhe, planta outra em seguida, colhe, planta outra, o que sobrar de uma para outra, ela é tiguera. Então, independe se é sistema orgânico, se é sistema que usa herbicida ou outro sistema qualquer. O que importa é que ele seja sistema, não cultura isolada. E quais os insetos pragas que se hospedam nas plantas tigueras? Por exemplo, se nós tivermos, que nem o Arlindo mostrou, né? Milho em cima de milho. Esse milho tiguera, ele é hospedeiro de todas as pragas e doenças da cultura do milho. Então, não adianta por exemplo, eu posso ter um milho lá que seja tolerante ou resistente a uma determinada doença. Mas o meu milho tiguera, não. Ele pode ser sensível ou não. Então, isso vai proliferando as doenças, vai proliferando esses insetos pragas. Uhum. E qual é exatamente a relação entre a sucessão de culturas e o problema das doenças dos insetos pragas? Exatamente isso, porque se você não quebra o que nós chamamos de ponte, é uma ponte, tá? Você planta uma cultura e se você ficar um ano, por exemplo, para plantar ela de novo, você tem uma ponte no meio, um intervalo no meio que você não teria hospedeiro. Se essa planta tiguera fica no meio e você tem a condição da praga ou da doença sair daqui, passar para cá, para depois vir para cá, você não tem uma quebra no ciclo dessas doenças nem dessas culturas. Uma coisa que tem facilitado, que melhora a questão da tiguera, que se nós pensarmos na soja, na planta tiguera de soja, é o vazio sanitário. Então isso, por lei, o produtor tem um período que ele não pode ter soja no campo. Então você quebra essa ponte de doenças e pragas. As plantas tigueras podem ocorrer em sistemas de cultivo sucessivos, mas apesar de sua resistência ao glifosato, o controle é possível através da adoção de boas práticas de manejo. Quanto mais eficiente for a colheita, menor a quantidade de sementes residuais no solo e mais fácil será o controle com outras classes de herbicidas. Vale lembrar que, além de utilizar produtos registrados no Brasil, o produtor também deve recorrer à orientação de um agrônomo para que esse recomende o produto correto e a dose adequada. Somente assim é possível garantir um controle eficiente. Aqui na TV Minas Brasil você sempre fica bem informado. Sendo assim, mais informações sobre o agronegócio você confere no programa Paracatu Rural, que vai ao ar de segunda a sábado às 7 horas da manhã, aqui na TV Minas Brasil. E voltamos a abordar mais uma vez os destaques esportivos. Paracatu joga em casa nesse fim de semana pela segunda rodada do Campeonato Regional.
O campeonato regional chega à sua segunda rodada. No domingo, no estádio Frei Norberto, em Paracatu, pela categoria Sub-18, 1h30 da tarde, o time do Paracatu enfrenta a Natalândia. Lembrando que Paracatu, nesta categoria, vem de vitória de 3-0 sobre o Itapuã. Já na categoria principal, o confronto será às 3h30 da tarde. Paracatu e Natalândia. Paracatu vem de derrota de 3-2 para o Itapuã. Do regional para o futebol nacional, começa nesse fim de semana o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Quem vacilou nos jogos de ida, agora precisa reabilitar nas partidas de volta. Veja o horário que o seu time do coração entra em campo. A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro começa no sábado, às 6h30 da noite, no estádio Vila Belmiro. O Santos recebe o Avaí. Já no Serra Dourada, no mesmo horário, o Goiás recebe o Vasco. Ainda no sábado, no Orlando Scarpelli, porém às 9 da noite, se enfrentam Figueirense e Sport. No domingo, no Moisés Lucarelli, às 11 da manhã, Ponte Preta e Grêmio. No mesmo horário, no estádio Couto Pereira, Coritiba e Chapecoense. Ainda no domingo, na Arena do Corinthians, às 4 da tarde, Corinthians e Cruzeiro. Já no Maracanã, no mesmo horário, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo. Ainda às 4 da tarde, porém, no estádio Beira Rio, Internacional e Atlético do Paraná. No mesmo horário, na Arena Joinville, o time da casa enfrenta o Fluminense. Já no Independência, às 6h30 da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras. E hoje comemoramos o Dia da Habitação. Habitação é o lugar onde moramos. Existe lugar mais aconchegante que a nossa própria casa? Seja apartamento, casa, chácara ou fazenda, o nosso lar é onde nós sentimos mais seguros e acolhidos com nossos familiares. Porém, nem todos possuem lugar para morar. São as pessoas que chamamos de sem-teto. Muitos improvisam lugares em vias públicas ou até mesmo em construções, barracas e carroças, para terem ao menos onde dormir. Triste, não é mesmo? Por isso, devemos agradecer sempre a Deus por tudo que temos. E assim finalizamos o Jornal da Manhã desta sexta-feira. Mas as informações aqui da TV Minas Brasil não param. Fique ligado que tem mais programação para você. E também você pode acessar o nosso site www.mbnews.tv.br. Que Deus abençoe a todos. Um bom fim de semana. Fique agora com o programa Falando de Vida.